Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é mais um vídeo da série O Começo, que visa ir lá no começo, lá no início, tentar entender como que as coisas, como tal ou tal coisa começou, né? Esse vídeo fala sobre alimentação, né? Um tema aí bem interessante, e tentar entender então como que começou a alimentação, né? Como, porquê, né? Então vamos lá. Hoje, para entender assim, o que é alimentação? Você tem um veículo e esse veículo precisa de um combustível para lhe pôr em movimento, né? Então já deveria se colocar a questão: por que esse veículo precisa de um combustível para se pôr em movimento? Por que, que ele no próprio não é autossuficiente, né? Então tem muitas questões que envolvem isso. Na alimentação nós buscamos então o que? O combustível, ou seja, a energia, né? Nós precisamos de energia para pôr o corpo em movimento. A semelhança com um carro, né? Você coloca ali a gasolina ali para ele ter uma reação, se pôr em movimento. Nós também é a mesma, é muito semelhante, é a mesma coisa, né? Quase a mesma mecânica. Só que nós somos um pouquinho mais complexos, né? E nós extraímos a energia do que nós nos alimentamos, né? E qual que é a energia? É o kit, prana, né? Isso é muito complexo, né? Porque tem as alimentações mais grotescas, né? E as mais sutis. Nosso corpo, aí entra o problema da Matrix, né? Ele foi viciado em um tipo de alimentação grotesca, né? Que tem pouca energia em si. Então você tem que comer muito para ter pouca energia, né? E muito do que se come é para a energia gasta na própria digestão do que se está ingerindo, né? Então quanto mais sutil for a alimentação, mais energia vai ter naquilo, menor vai ser o esforço para digerir daquilo, então vai ter mais energia para o corpo, né? E ele vai se nutrir de uma fonte mais pura, né? Mas esse corpo ele tem que ser reeducado para isso, ele tem que voltar ao modelo original, né? Para que se extraia a energia que tem ali. A energia, por exemplo, que é fornecida pelo Sol, né? Que irradia, manda ali luz, né? Essa energia lá que dá a vida, né? Que permite ali o vegetal crescer, né? Ter a própria vida, e ela nutre, né? Ela enriquece aquele, vamos supor, o que vai ser o alimento, né? Então se o alimento está no sol, ele está sendo enriquecido daquela energia, então a pessoa vai absorver mais energia, né? Quando se alimentar daquilo. Nós temos, eu diria, três formas, né? Três formas de alimentação, de retirar essa energia. A primeira, mais grotesca, é a alimentação, né, via oral, nosso sistema digestivo. Então nós comemos, né, a comida lá no estômago. Tem o processo de digestão, que é o que? Vai o sangue, né, mistura ali tudo e é extraído, né? Eu não diria que, não sei se vai, eu não sei se eu poderia dizer para você se vai sangue no estômago, né? Eu acho que não. Mas o estômago tem um mecanismo que puxa, né, aquela energia e é coletado ali pelo sangue, né? E ele vai distribuir em todo o corpo aquela energia, né? Então ele quebra ali o alimento, né, para pegar o que precisa mesmo, e vai para todo o corpo todo. Então quanto mais energético é aquele alimento, ele vai ter menos trabalho. Então ele pega aquela energia e já vai, distribui, né, tem ele gasta menos energia nesse processo, né? Só que tem que ser um organismo reeducado, né? Porque um organismo viciado, a quantidade é mínima, então ele sente aquela, digamos, fome, quer mais, porque ele está acostumado não com a energia, ele está acostumado com o processo de comer e sentir o estômago cheio, né? Então ele sente falta disso, né? A coisa pesada ali sentindo, né? Tocando o estômago. Então se a pessoa se utiliza, como ela passa a ingerir o mínimo, né? Não se sente tanto esse processo de digestão. Então quando esse processo ele está em curso de sutilização, aí tem outra forma de alimentação, que é através do que nós respiramos. Porque nós estamos respirando, nós nos alimentamos. Então aí a gente pega a energia direto do ar, né? Então acreditamos, né, que seria o oxigênio, né? Mas vem prana, vem energia, né? Essa energia vai para o pulmão. No pulmão tem o mesmo processo lá do sangue, né, que passa ali, coleta aquilo e distribui para o corpo inteiro. Então seria dois, na verdade, né?
Tem um processo da própria pele, né? Você estar em um ambiente que tem energia, nós estamos nos alimentando daquela energia, é um processo muito mais sutil, né? Só que esses processos, tanto da respiração quanto da própria pele, ele tem que se iniciar na sutilização. Então, quando a pessoa vai se utilizando aquela alimentação mais densa, vai migrando para uma mais sutil, né, uma que está mais em contato, digamos, com o sol, ela vai, esses outros meios vão sendo ativados, porque esse organismo ele vai se reabilitando a se acostumar com essa alimentação mais sutil, né, pegar aquilo mais direto, né? Então esse processo essa energia que vem então pela respiração, ela é melhor utilizada, né? Então ela já utiliza bastante essa fonte. Então a pessoa começa a sentir menos fome, né? Começa a comer menos, né? Aí tem um processo, eu acho que é um pouquinho mais evoluído, que é a própria pessoa, né, extrair isso do ambiente. E tem o outro, né, que já não seria a autossuficiência, que todo ser, toda consciência, todo que existe, ele em essência, em origem, é autossuficiente. Porque como uma coisa começou a existir, ela não se alimentava de nada, não teve algo que ela foi lá e comeu para poder existir, se alimentar e se nutrir, né? Se houvesse algo que estava lá que ela precisou se nutrir, e esse outro se nutriu de quê? Porque teve um início, né? Então, nessa dimensão, digamos, zero, né, o primeiro passo, na hora que surge esse ser, ele é autossuficiente. Então, nesse plano que ele vem a existir, ele vem a ser autossuficiente, né? Eu não diria assim para sempre, né? Mas é o primeiro ponto, ele é autossuficiente. Então, e nós, como somos esse ser, os nossos corpos mais sutis, por exemplo, esse aqui é um corpo muito denso, né? Meus corpos mais sutis, né, vai chegar a um nível, por exemplo, algumas pessoas que desencarnam em alma, elas já não se alimentam mais, elas têm uma sensação de fome às vezes, mas é pelo resquícios dessa vida ainda, né? Muitos ainda vão precisar de alimentação, né? Eles se sentem vivos, sentem o corpo tudo, então precisa de uma alimentação. Então, um exemplo disso é no livro Nosso Lar, né, que fala ali das pessoas que inclusive era alimentada por uma massa, né? Então assim, depende muito já do histórico dessa pessoa, do que ela já, né, da ancestralidade que esse ser tem, né, do caminho que ele já percorreu, né? Então muitos já não precisa mais dessa alimentação. Então assim, só que nós temos uma sucessão de corpos, né? A gente sai, tem sem alma, depois vem outro mais sutil, né? Algum desses níveis não precisa mais de alimentação, não precisa mais de nutrição. Eles próprios geram essa energia. E aí que vem um detalhe interessante, né? Se esse ser, essa alma antiga, ela é bem antiga, digamos, né? Já passou, né, por muitas coisas, já experimentou muitas coisas. Então ele vai conseguir gerar uma energia que vai poder nutrir esse próprio corpo, o próprio corpo dele, né? Então você vai pesquisar aí na internet aí, viver de luz. Então vai ver que muitas pessoas procuram, fazem esse experimento, ou tem muitas pessoas que vivem sem se alimentar de nada, né? Aí você fala, mas será que ela está sendo alimentada pelo próprio ser dela, né? Ou pelo ar, pode ser pelo ar, né? Ou pela pele. Então não tem como você falar se esse ser está gerando essa energia ou não, né? Então você pode ter um ser que sim, está gerando energia, inclusive nutre os que estão à sua volta. Então assim, a alimentação, ela é energia. Porque algumas pessoas então não conseguem fazer essa nutrição do próprio físico, outras não conseguem, porque algumas são mais novas. Então, como ela é nova, sem reencarnar de nada, então ela está no plano dela original, ela é autossuficiente, ela tem uma energia para nutrir o próprio corpo dela. Esse corpo é sutil, então a energia sutil que ela gera lhe basta, né? Mas quando você encarna, por exemplo, eu encarnei no meu carro, então eu entro no meu carro e eu não tenho energia para mover aquele veículo, então ele precisa alimentá-lo ele de uma forma externa, com outro combustível. Então a mesma coisa, quando eu entro nesse veículo aqui, eu não tenho energia suficiente para alimentá-lo. Então eu posso estar gerando um pouquinho de energia ali, só que não é o suficiente, né? Então eu vou alimentá-lo de uma forma externa. Até pelo meio, né, que a gente vem a existir, eles nos colocam essa condição, né?
o nosso organismo seria, assim, se fosse educado para ingerir só energia mais pura, né, seria assim, em pouco tempo conseguiria, né, todo mundo viver de luz, só que não é uma realidade para esse mundo agora, né, o processo ainda é de sutilização. Isso seria possível devido às almas que encarnam nesses corpos, né, só que aí tem um monte de variáveis, é bem complexo. Então assim, se uma pessoa tem essa inclinação, eu acho que ela consegue, né, chegar a esse ponto. Né? Só que é um trabalho assim, bem dificultoso, né? Não sei se vale a pena. Vale a pena mais trabalhar na sutilização, né? E passo a passo. Mas como experimento, acho que vale a pena fazer. Então seria isso. Né? Nós, as dimensões mais sutis, nós geramos a própria energia que nutre o nosso veículo físico, ao qual nós devemos dar, né, existência. E também irradia, podendo nutrir os veículos em sua volta, né? Ou ter uma troca energética. Quando se ocupa um veículo mais denso, se essa energia não é suficiente para manter esse corpo, vai precisar de né, uma forma de alimentação externa. E a questão é como chegamos, né, até esse ponto de buscar uma alimentação externa. Não poderia ter chegado naturalmente até essa camada mais densa, sem precisar de alimentação? Inicialmente, creio que sim. Né? E isso de alimentação vem depois de um tempo com o processo de encarnação. Né, eu acho que o que se acentuou mais, né, talvez algo tenha começado antes, né, mas o que veio a acentuar ainda mais foi o processo de encarnação, porque você pegou uma alma que estava lá no bem sutil, né, que ali o próprio meio nutria ela, né, que tem muita energia e tal, ela própria gera energia, então é nutrida, então não se percebe que ela está precisando de alimentação. Mas quando entra num carro, aquele carro não vai andar sem combustível, né? Então precisou criar esse tipo de veículo né, para se alimentar e uma forma de uma alimentação externa. Né, o que é bastante, assim, para mim, eu confesso, é bastante esquisito, né, precisar de uma alimentação externa. Né, como que for chegar a esse ponto, né? Mas vamos lá tentar entender. Então, vamos lá. Como que começa um ser se alimentar do outro ser? Né, então, este é o ponto da alimentação. O algo, eu me alimento de uma coisa externa, que é um outro ser, seja o que for. Então, o que eu imagino, o que eu consigo imaginar é o seguinte, né, não difere dos vídeos anteriores. Então tem lá a criação, não tem nada, vazio, então surge um astro um astro orbita outro, gera pulsos, né, etc e tal. Quando isso passa, quando tem duas coisas, a gente sabe que tudo é um, né? Mas ali já tem uma interação energética entre esses astros, né? Então tem uma interação energética, né? Mesmo que um não sinta, eles percebem, né? No processo de continuação, né, disso, digamos que vai ter um costume, digamos que um astro está orbitando o outro, então ele se acostuma com aquela presença energética, né? E se de repente chega um outro astro, um terceiro, então se vê uma variação naquela energia, né? E eles vão se acostumando àquela energia, e de repente se você tira um, vai se ser sentido uma falta, algo está faltando. Né? Então seria o primeiro princípio de carência. Então falta algo. Opa, aquela energia que a gente estava acostumado a sentir já não tem mais. Mesmo que era uma troca, já não se sente mais. Né? Então esse é um princípio bem básico ao que eu vejo. Então já é uma troca. Então, mesmo que seja uma troca, um está se alimentando do outro. Né? Trocando energia. Então se chega a um ponto que você vai ter um astro, né, se alimentando do outro. Então esse seria o princípio da alimentação, de algo se alimentar de uma coisa externa. Um gera energia, então, se você está emanando energia, você não está nem sentindo que tem seres ou, né, digamos ali sugando, a não seja que seja um obsessor cola na pessoa, né, a pessoa se sente desvitalizada, mas geralmente acho que a pessoa não sente. Você simplesmente emana, então a energia está ali nutrindo o meio, em sua volta, né. Então esse seria, por exemplo, o Sol, né, ele faz esse trabalho. Então esse ser que está se nutrindo daquela energia, quando ele sai daquela presença, ele vai passar a buscar, né, isso. Ele volta, retorna ou busca outro astro para ele orbitar, digamos, né, assim, hipoteticamente, para continuar se alimentando daquela energia. Mesmo que ele emane também a sua energia, né, ele já se acostumou mais com uma energia externa. Né. Mas como chega o processo de um astro ir lá e comer o outro? Né, essa que é a questão. Nessa brincadeira já surge a suposta necessidade de se alimentar de uma coisa externa. Então, isso não nasce
como uma necessidade de se alimentar, nasce como uma troca. É tudo uma troca, como uma relação, né, entre casais, é uma troca, né? Só que aqui na Matrix a coisa é muito louca, que as pessoas, vão supor, ela quer se relacionar, só pensa nela, só pensa, né, em satisfazer o prazer próprio, não de que a relação é uma troca. É porque quando chegarmos a esse ponto, já que tem que ser um mundo fora livre da Matrix, né? Tem um filme muito interessante que é A Profecia Celestina. Não é um filme de terror, tem um filme de terror com nome parecido. É um filme A Profecia Celestina. Então fala de 7 profecias, né? Então nesse filme ele no detalhe ele explica, né, como seria essa troca energética. Né? Enquanto só um estiver se alimentando do outro, ele meio que vampiriza o outro, desvitaliza. Quando há uma troca, essa energia é potencializada. Então, e sim, há duas coisas reais que se juntam para formar uma terceira. Né? Quando há a vampirização, não. Um só vai desvitalizar o outro. Que é um parasita sugando ali uma vítima. Né? Quando há dois, né, reais, livres da Matrix, duas pessoas que buscam ali algo mais, né? Elas se fundem aquela energia e gera algo mais. Né? Emana muito mais energia. Isso que é engraçado. Porque gera, cria. Né? Então, quando o ser então ele tem esse afastamento, tem essa decadência, ele busca mais aquela coisa de vampirizar o outro, né? Então acho que aí se começa essa necessidade, entre aspas, de alimentação. É um astro que busca orbitar outro para se nutrir daquela energia, né? Então, como isso vai começar então em gerar seres que precisam de alimento? Aí esse é um pouquinho mais complicado, né? Então vamos voltar lá para o começo. Então surge o mundo, né, como no vídeo anterior, surge a energia, né, gera aquele toros. Aí com o tempo, passar de bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, eles vai se condensando até formar uma crosta, ali vai ter uma terra, aquela terra vai ter um mineral, depois o vegetal. O vegetal ele já se nutre da própria terra, né, quando ele começa a crescer na própria terra. Mas é um sistema que não é como se estivesse nutrindo. Né? Isso que é engraçado, porque ele é considerado como um todo, ele não é considerado como uma parte separada. Apenas quando chega ao processo de encarnação, que aquilo se concentra apenas no indivíduo, que ele vai começar a sentir aquela falta energética. Né? Aquele, por exemplo, distanciamento da fonte. Né? Que ele volta a tentar buscar a fonte, correr para a fonte. Né? Isso não é diferente do vídeo anterior que eu falei, que eu fiz. Né? Então vamos supor, começou a surgir a vida aqui naquele planeta. Então você tem o vegetal. Né? O vegetal, por exemplo, é como se fossem os seus cabelos. Né? Eu não tenho um bom exemplo, mas é como se fossem os cabelos. Então o seu cabelo, ele parte de você. Né? Não é como se estivesse te sugando para nutrir, para existir. É como se fosse uma coisa só. Né? Mas se você for se concentrar num fio de cabelo, ali você coloca toda essa concentração, então você vai sentir que você precisa de algo, estar anexado a algo para existir. Né? Então aí o ser passa a buscar aquilo. Só que tudo é feito de uma forma natural e harmônica. Né? Apenas na Matrix que a coisa se complica muito. Né? Porque aquela falta vira um medo, né? De estar desconectado. Né? Porque a Matrix ela coloca isso na gente, como se a gente não fosse, né, essa própria fonte. Né, nos isola de uma forma incrível. Aqui o que acontece que eu falo é muito louco o que acontece aqui, né, é surreal. Então nós acreditamos estar fora, desconectados, né, e somos colocados nessa mecânica de vida de que precisamos buscar uma alimentação externa. Então as pessoas buscam loucamente, né, se alimentar, né, se satisfazer nas comidas e nos prazeres, né, e buscam outras pessoas relacionamentos porque elas querem se alimentarem daquilo, né, e acabam se tendo um comportamento de parasita. Né, nós parasitamos a Terra, pela alimentação nós estamos destruindo o planeta. Não temos uma relação harmônica com o que alimentamos. E quando nós retornarmos essa relação harmônica, então vai ser uma coisa natural, não vai ter excesso, né, não vai ter sofrimento no processo de alimentação. Né, então naturalmente vamos retornando ao nosso natural, né, o que seria mais comum, mais normal. Né? Então seria assim um processo mais energético, né, que voltaria a uma alimentação mais energética. Veio uma coisa na mente para falar, só que aí já passou. Tentando pescar de novo. Como seria retornar a esse processo? Né, que seria uma coisa mais natural, né, seria já uma coisa de troca.
E hoje, assim, né, como que a coisa tá tão diferente, né, tá tão alterada, alienada, que nós não buscamos mais, por exemplo, quando voltar a um processo natural, então seu corpo ele vai pedir aquele alimento que é o mais necessário. Então hoje algumas pessoas já pensam que é assim, né? Elas esquecem que os na Matrix estão sendo movimentadas pelo ego, né? Por exemplo, eu falo aqui sempre nos vídeos sobre a carne, né? Que não era pra gente comer carne, isso aí é um processo, né, surreal, né? Porque você mata a outra vida, né? Você literalmente você tira para algo que você não precisa, para algo que o seu ego acredita que precisa. Então algumas pessoas falam, não, se você está pedindo, se o corpo está pedindo, é porque você tem que fazer aquilo, né? Ela esquece, por exemplo, que o drogado, o corpo dele pede a droga. O corpo dele precisa de droga, né? É um pensamento simples, né? Nós, desde criança, nós somos viciados, né, em açúcar, em refinados, carnes, né? Toda isso que não é alimento, né? Então, assim, o processo é simples. Nós buscamos, né, a energia naquele alimento. O meu paladar, ele serve como parâmetro ao que eu posso estar ingerindo ou não. Então, se aquilo agrada o meu paladar, então é natural para mim, né? Então, o animal carnívoro, ele vai ver a carne e ele vai salivar por aquilo, né? Então, a estrutura dele é feita para aquilo, né? Embora eu veja isso como uma grande alteração do sistema, né, que chegou a esse ponto, né, mas aí não vem muito ao caso de colocar neste vídeo. Então, mas o homem, né, ele acha que sim, meu corpo está pedindo, mas ele não consegue ingerir aquilo in natura. É porque o natural você tem que ingerir naturalmente, né? Então a carne natural ela é expugnante, né? Esqueci a palavra certa, mais correta, né? Mas causa asco. A pessoa ela não consegue, né? Tem que fazer um esforço tremendo para se for tentar ingerir aquilo cru. Algumas culturas sim já foram alteradas ao ponto de, né? Por exemplo, alguns esquimós, né? Eles catam, abrem o animal, simplesmente vão cortando e comendo aqui, ó. Né? Então, assim, nós não buscamos, no nosso vício, nós não buscamos mais a energia naquilo, nós buscamos o prazer sensório, né? E uma espécie de dominação, é uma espécie do parasita dominar outra espécie, outras raças. Então você faz o quê? Todo alimento que a gente pega, a gente modifica ele, a gente não o ingere in natura, que é a forma onde ele teria mais energia, né? Então aí um ponto para os crudíveros, né? Porque vamos supor, se você queimou o alimento, ele já perde aquela energia, né? A energia, a maior parte, vai embora. Então por isso que a pessoa tem que comer cada vez mais, porque ele está ingerindo o mínimo de energia. Então assim, a alimentação se tornou uma atividade, né? E não algo que ela faz porque o corpo pede. Não, é uma atividade, é algo comum. Então você tem N programas de culinárias, né? As pessoas ensinando como fazer isso, como fazer aquilo, né? É um sistema de doutrinação e de dominação e de prender em uma realidade que as pessoas não precisavam. E as pessoas se sentem confortáveis naquela realidade. Esse é o maior problema. Elas se sentem em casa, né, como se fosse o mais natural possível. Elas não conseguem perceber o quanto aquilo está fora da sua natureza, né? Então o sistema dominante ele cria tudo isso para envolvê-los. É parte da Matrix isso daí, né? Então como que se sai? Através do paladar você vai procurar o que é mais agradável ao seu, né, para que você possa se alimentar. Esse alimento ele não pode ter queimado, né? Ou seja, cozido, frito, assado, adulterado, né? Precisa misturar como animal, pensa como animal, né? Ele está ali na floresta, ele vai lá e come a coisa in natura, ele não fica misturando um com o outro para ficar melhor, né? Porque se tem que ficar melhor é porque ele não gosta daquilo, então não é para ele, né? Então se qualquer coisa a gente pega, opa, tem que fazer isso e misturar tudo isso aí, agora ficou legal, né? Então você ingere coisas que fogem totalmente do que seria um alimento, né? Então é um processo parasitário, é um processo de drogados, né? Você faz ali uma mistura que aquilo seja uma droga. É a diferença que um drogado está injetando, está cheirando, né? Ou bebendo, porque é o que é um álcool. O que é o álcool, né? Então só que nós, né, que achamos que não temos vício nenhum, estamos lá no açúcar, alimentos com açúcar, alimentos com sal, temperados, né? Então assim, me incluo, porque também estou nessa alimentação. Mas nós temos que ter essa consciência para procurar, né, esse caminho de sutilização. Porque quanto mais você vai nessa direção, caminha nessa direção, o seu organismo vai pedindo menos alimento, né? Você já não vai conseguir comer a mesma quantidade que você comia anteriormente, né? Seu paladar ele vai se tornando mais refinado,
Então, por exemplo, você vai sentir muito mais o sabor, né, de um alimento do que uma pessoa que está ainda no vício das alimentação mais pesada e mais grotesca, né, como um viciado que sempre pede uma droga mais pesada. Então as pessoas vai sentir, por que ele pede uma droga mais pesada? Porque os sentidos deles vai ficando, por exemplo, sujos, né, digamos assim, precisa da limpar para ter mais contato, né, quem opta por uma alimentação pesada, isso vai ficando, né, como se fosse criando capas de gorduras que, né, cobrem as camadas dos sensores que sente ali o paladar. Esse aqui é só um exemplo hipotético, né? Então quem começa a se utilizar vai começar a sentir mais prazer, né? Você começa a sentir mais sabor na água, na própria água, né? Se alimenta menos, né? Que eu já falei. Então é isso daí, né? Então como se inicia? Se inicia com os ácidos trocando energia. Quando começou a existir uma falta, esse ácido começou a buscar o outro. Então já começou a existir como se fosse uma suposta necessidade. Então já num planeta, naturalmente, quando não há encarnações, esse planeta é originário, é o primeiro que começou a surgir vida ali, né? Ficar complexo, se complexar. Então essa vida, quando ela se solta, ela se cria ali um alimento, vamos supor, chega até o reino vegetal, o reino animal, que ele se desprende, né? Então eu creio que originalmente esses animais não precisavam de alimentação nenhuma, né? Então eram animais assim que era como seres de luz, vagando, pontinhos de luz vagando, né, sobre o planeta. Então o planeta emana luz, então são pontinhos que ficavam ali orbitando, né? Então esses próprios pontinhos vão se complexando, né, até se tornar interagindo, né, até ter tentáculos ou formar, digamos, corpos humanoides, né, mais próximo à nossa, digamos, biologia, né, caminhando. Mas em algum momento, né, algum sentiu essa falta, esse distanciamento e foi buscar com mais afinco, né, se reaproximar da fonte, né, passando a sugar a energia. E nesse sugar a energia começou a ter então a existir meios, né, desenvolver sistemas para poder, né, trabalhar com aquela energia em si que ele estava sugando, né. Então vai se desenvolvendo até chegar nesse corpo mais complexo nosso. É um sistema que vai se acentuar quando começa a existir a encarnação, porque aquele mundo que foi desenvolver até o ponto de ter ali um ser independente caminhando sobre ele, né, que foi de uma forma natural, ele já está se densificando. Ele começa mais sutil, então vai ficando denso, até ter os corpos mais humanoides mais densos, né? Só que nesse caminho, cada humanoide que vem, cada corpo individual que vem a surgir ali, teve uma trajetória linear, né? Então ele sempre, aquela energia, enquanto o meu corpo foi ficando denso, assim dizer, eu fui gerando energia suficiente para nutrir aquele corpo mais denso, né? Então se tornou autossuficiente. Agora o ser que vem encarnar, ele vem do plano mais sutil, então ele não passou aquele processo de poder gerar energia para alimentar o corpo mais denso. Então ele entra no corpo mais denso, a energia que ele gera é muito pouquinha. Então ele faz o que? Ele morre, né? Aí encarna ali e morreu. Com esse ser ali sentindo aquela falta de energia que não está gerando, então aquele corpo foi obrigado a buscar uma forma externa, né? Acentuar os meios que ele já tinha de trocar energia. Então o que era uma troca virou apenas uma forma de se abastecer. Então ele passou a se abastecer da energia exterior, né? Eu ver como que vai vindo, né? Que às vezes eu venho fazer o vídeo, eu tenho uma ideia, mas não está muito completinho, né? Mas vai se completar. Então seria mais ou menos isso, né? Esse ser ele manifestando esse distanciamento, porque hoje nós sentimos que falta algo, né? Nós estamos localmente buscando nas coisas, ou fazer algo que nos faça sentir bem, né? Mas sempre nos relacionando com o externo, seja com pessoas ou com o que for, com a natureza, né? Porque nós estamos buscando esse voltar para a fonte, né? E quanto mais ignorante, quanto mais no início o indivíduo estiver, ele vai buscar da forma mais grotesca, né? Então a princípio ele vai deixar ser levado apenas pelo corpo, apenas pelos prazeres sensórios que vai dominar, o que acontece com a maioria dos indivíduos, né? E eles fazem de uma forma parasitária, sempre explorando o outro, sempre sugando o outro, né? Então à medida que esse ser vai desenvolvendo, então ele vai afinando esses métodos de busca, até que esse método de ter uma busca começa a ser uma troca. Então passa a se alimentar, mas doar também, né? Só voltando lá, nesses primeiros que começou a se separar, a encarnar. Então aí encarna, aí não consegue manter aquele corpo, então ele morre.
Só que com esse processo de esse ser que tá sem energia já entrando ali, que a princípio já a pessoa não vê encarna, eles chegam como uma presença e fica mais ou menos como se fosse um encosto, né? Então chega ali, encosta ali e sente a densidade do corpo, então ele acelera naquele corpo uma necessidade de se alimentar, né? Então isso dá uma acelerada nesse processo de desenvolver meios de captação de energia exterior. Então é isso, eu acho que eu vou ficar por aqui nesse vídeo, né? Não adianta prolongar muito mais. Então, se tiver algo para acrescentar, acho que seria, digamos, processos futuros, né? Onde haja um entendimento maior de como começou. Então eu continuo buscando, né, e ter um entendimento mais acertado, né? Às vezes alguém deve ter falado, com certeza, já deve ter livros escritos falando sobre isso, como foi o início de todas as coisas, mas eu ainda não tive contato com nada disso. Então, como eu faço nesses vídeos, é apenas tentar seguir um caminho lógico, um caminho racional de como, né, um caminho linear, de como chegamos a esse ponto, né? Então já fiz alguns vídeos anteriores e novos temas que surgirem, né? Agora no momento eu não tenho nada em mente, mas certamente tem muitas coisas que nós vemos hoje que nós falamos, nossa, como que chegou a ser isso aqui, né? Então seria vídeos aí para próximos temas, para próximos vídeos. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, né, o tema, fala sobre isso, então pode mandar aí, deixar aí nos comentários, ou pode mandar por e-mail, que eu sempre deixo aqui no cantinho. E muito obrigado, até o próximo vídeo.